Bem-vindos ao Fullcast, Conectando Negócios, o podcast oficial da FUCAP. Meu nome é Fabrício Bravin, host aqui do Fullcast. E para me acompanhar nesse bate-papo hoje, chamei a Nádia Cardoso. A Nádia que é professora, pesquisadora e analista de dados na área de negócios. Bem-vindo, Nádia. Boa tarde, Fabrício. Obrigada. E não é à toa que você está aqui hoje, né? Nossa convidada é a Diana Pádua. A Diana é palestrante, professora e consultora de estratégia digital, marketing por dados e inteligência artificial aplicada ao marketing. Com mais de 20 anos de experiência na área digital, atuou com empresas nacionais e internacionais, como a montadora Nissan, Hard Rock Hotel e Wine, além de ter sido reconhecida como LinkedIn Top Voice em 2024. Bem-vinda, Diana. Que currículo. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e vamos lá. Vamos falar muito sobre inteligência artificial, então, né? Esse assunto que está em alta. Vamos, com certeza. Diana, antes de a gente entrar, de fato, no assunto, você tem uma trajetória bem legal e combina tecnologia, marketing e estratégia, né? Como que essa fusão na sua vida te levou à inteligência artificial, que para a gente, pelo menos, parece algo novo? A parte de tecnologia, assim, de interesse por inovação e tecnologia, eu trouxe muito do meu pai, né? O meu pai, ele tem 98 anos e ele sempre foi meio que na cidade, a gente é de Guarapari, ele foi sempre conhecido como o professor Pardal. Porque legal. Mesmo sem formação em engenharia e tudo mais, ele construiu um elevador, assim, nunca tinha visto um. Ele construiu um gerador de energia. Minha mãe estava grávida de mim quando ele fez isso. E esse gerador é feito com motor de caminhão, funciona até hoje. Em 2 segundos falta energia na cidade, o posto já está, né? A empresa já está toda com luz de volta. Então, ele sempre foi muito ligado em tecnologia, sempre comprava as coisas novas. Então, lançou uma câmera, ele comprava. Lançou um videocassete, comprava. Lançou DVD, compra. Então, ele sempre foi muito ligado a isso e eu peguei, acho que isso dele, né? Essa paixão por tecnologia e coisas novas. E eu acho que eu tenho muito também a gente estava conversando aqui um pouquinho antes do perfil multipotencial, né? Que é o perfil polímata, também chamado de polímata, que é quando você vai se aprofundando em determinadas áreas ao longo da vida e depois lá no final, de alguma forma, aquilo faz sentido e você consegue conectar e usar aquilo tudo no seu trabalho. Né? Foi uma coisa que eu falei aqui com vocês no começo. Eu tenho até a formação em rádio e TV, né? Então, o técnico. Depois eu fui para marketing, depois eu fui para design, depois, quando eu comecei em mídias sociais e tal, comecei a juntar um pouco dessas coisas todas, né? E ia muito indo pelas tendências e pelas novidades. Vai surfando as tendências ali e aprendendo. Exatamente, me especializando um pouco em cada coisa, até chegar hoje e ter realmente noção e conseguir trabalhar com grupos multidisciplinares, né? Porque eu entendo aquela linguagem, eu consigo conversar com essas pessoas a fundo para chegar a soluções. Muito legal. Que legal. Você já passou por muitos momentos assim de inovação e de pontos assim de quebra na sociedade. O que você acha da inteligência artificial hoje? Qual que é o papel dela nas empresas? Ela vai ser uma aliada estratégica? Ela é uma modinha? Como é que vai ser essa implementação? Ela está longe de ser modinha. Veio para ficar. Já ouvi falar que mídias sociais era modinha, já me chamaram muito de blogueirinha, né? Enfim, já passei por todas essas fases. Então, não, a inteligência artificial ela realmente veio para ficar, o mundo não vai voltar atrás, né? E como todas as tecnologias que foram disruptivas na nossa vida, eu coloco internet, o smartphone, né? Enfim, todas as tecnologias, elas vieram e hoje para a gente elas são naturais. Então vai chegar um ponto em que a IA vai ser uma coisa natural e essencial no trabalho, assim como hoje você saber o Excel, você saber, né, mandar um e-mail, né? Ninguém nem pensa mais em fazer isso. Natural já. É natural. Legal. O que você tem observado das empresas que você ajuda, quais áreas que a IA tem agregado mais valor hoje já? É marketing, finanças, análise de dados? No que eu tenho visto, e também até pelos estudos mesmo das grandes ferramentas, né? Em primeiro lugar é tecnologia, até porque essas pessoas já têm isso já embutido no DNA delas, né? Digamos assim.
Segundo lugar, marketing, conteúdo, né? Enfim. E algumas outras áreas estão começando a abraçar a IA também. Jurídico, por exemplo, já é uma que está sendo bastante utilizada, né? Finanças eu ainda tenho visto um pouco de receio, né? Mas é uma área que também se beneficia demais, assim como recursos humanos. Todas as áreas da empresa podem sim utilizar a IA, até mesmo para questão de gestão mesmo pessoal, gestão de tempo, planejamento, né, relatórios, tudo isso a IA facilita muito. Então, né, hoje eu vejo tecnologia e marketing ali como as principais, mas jurídico também e as outras áreas entrando, começando a entender um pouquinho desse mundo. E nisso que você está falando, assim, tem várias áreas que já estão usando. Quais são as aplicações que você vê que elas estão usando mais, que elas estão usando? Você falou aí de questão de relatório. Tem outros exemplos para passar para a gente? Sim, análise de dados tem bastante, né? Então, essa parte de relatórios mesmo, de análise de dados para decisão, para tomada de decisão. Dados é o petróleo hoje, né, das empresas, né? Exatamente. Inclusive, foi ele que possibilitou a IA que a gente tem hoje, né? Porque foi a partir de 2000, ali mais ou menos, quando começou ali as redes sociais, a coleta de muitos dados online das pessoas, perfil e tudo mais, né? Então, quando você tem o Big Data acontecendo, então você tem dados para treinar a IA. E dados são a base da IA, do treinamento dela. Né? Então, da mesma forma que você vai utilizar uma ferramenta lá no seu dia a dia, pode ser o ChatGPT, pode ser o Gemini, qualquer uma delas, na hora que você vai interagir com elas, você também precisa muni-la de dados que estejam bem estruturados, né? Enfim, que não tenham vieses, para que ela também possa desempenhar o papel que ela tem. Né? Eu tenho percebido, assim, que a gente estava falando de dados. Dados é o petróleo hoje das empresas, é o ouro das empresas. E qualquer lugar que a gente vai entrar, fazer um cadastro, está lá pedindo lá nossos dados, a gente é obrigado a dar esses dados. Obviamente, isso gera quantidades enormes de informação para as empresas, mas que se não forem bem separados, estudados e, de fato, usados para alguma coisa, não adianta nada, né? Você só colher os dados. Muitos dados geram uma necessidade de tratamento de dados muito grande. Isso gera uma necessidade de muitas pessoas trabalhando dados. E aí talvez a IA tenha vindo aí também, esteja vindo para poder ajudar a simplificar um pouco isso? Sim, também. Porque o que a gente vê, eu vejo muito ainda, especialmente assim nas empresas do Espírito Santo que eu tenho conversado, né, que eu tenho atendido, uma certa dificuldade ainda na questão da coleta de dados de ponta a ponta. Né? Então, às vezes, você tem os dados que chegaram por conta dos leads que você captou no canal social media, né? Nos anúncios, por exemplo, de Google Ads, Meta Ads, enfim, mas que na hora que entram ali na plataforma de marketing, de automação de marketing, né? Enfim, às vezes não conecta com CRM, então lá na ponta, quando vende, você não sabe de onde aquela pessoa veio. Você não sabe qual foi o canal de atração, você não sabe, não tem essa informação. Porque ainda existe uma barreira muito grande ali na TI, né, de conseguir fazer com que marketing, com que esses dados realmente sejam estruturados e coletados e passem por todo o processo. Né? Aí isso sim vai trazer inteligência também. Porque aí se eu sei lá no final que um determinado canal está me trazendo mais vendas, os leads mais qualificados, aqui no começo eu já consigo também melhorar minhas campanhas, né? Enfim, segmentar melhor, criar novas estratégias para aquelas pessoas que, né, estão dando um resultado melhor, por exemplo. Legal, eu vi que você também comentou a questão do viés. Né? Todo esse processo, nessas dificuldades de coleta de dados, da ponta final, tem algum caso também, né, nesse treinamento todo, identificado algum exemplo de viés que foi encontrado, que você teve que tratar, né, ali no perfil do cliente, talvez? Sim, especialmente em uma empresa que, na verdade, ela não tinha bem os dados coletados. Né? Chega a ser engraçado contar isso, pode até parecer exagero, não é? Quando a gente chegou lá, a empresa
coletava os leads em papel, eles chegavam via correio. Mentira. E aí, de verdade, o banco de dados era um armáriozinho, assim, com um monte de pastinhas e tal. Bem anos 90, né? Bem anos 2000. Exatamente. Então, primeiro ali, a gente precisou pegar aqueles dados e colocar dentro do sistema, né? Para então tirar da cabeça do time de vendas alguns preconceitos, alguns vieses que eles tinham em relação a esse cliente. O cliente do Rio de Janeiro não vende bem. Bom, quando a gente começou realmente a trabalhar, Rio de Janeiro foi o segundo estado a ter mais vendas. Então, assim, eram algumas coisas que a gente, com os dados e com os relatórios, como eu falei, mapeados desde o início até o final, a gente conseguia quebrar esses vieses e esses pré-conceitos, né, que a equipe tinha. Porque... Quebra aquele feeling, né? Eu acho... achismo não dá. Então, por isso que essa questão dos dados é bem importante. Queria puxar agora para o marketing, já que você é profissional de marketing, eu também sou profissional de marketing. Como que você tem visto a IA dentro do marketing? Assim, porque eu acho que talvez, você até citou isso, né, é uma das áreas que mais tem se beneficiado. Não só a criação de conteúdo, mas tratamento de dados, segmentação, CRM, enfim, uma infinidade de possibilidades. Queria que você desse uma overview do que você tem visto no mercado e o que você acha que o que vai ser tendência. Vou falar dos próximos 1 ano, no máximo, porque daqui a 2 eu acho que já vai ter tudo mudado novamente. Bom, uma das coisas que eu vejo ainda no marketing, acho que geral isso ainda, em todas as áreas, mas no marketing é uma área, como você falou, que eu trabalho com mais, né, frequência e tudo mais, eu sinto que tá todo mundo ainda um pouco achando aí um troço meio abstrato, né? Todo mundo fala, é maravilhoso, legal, cinzenta, assim. né? Mas assim, e como é que eu trago isso para o meu dia a dia, para o meu computador agora, nesse momento, porque eu preciso fazer um relatório, porque eu preciso fazer uma apresentação, enfim, né? Eu vejo ainda um pouco dessa dificuldade. Mas, no geral, além, lógico, também das pessoas que realmente têm medo ainda da IA. Ainda é muito comum isso, né? Mas toda mudança acaba gerando, né, esse receio de algumas pessoas. Tem, assim como a gente sabe da curva de adoção dos early adopters, né? Ali depois ela vai crescendo, as pessoas vão consumindo mais e utilizando e aprendendo. E aí sim, utilizando com mais força. Com relação a futuro, a gente sabe que a IA ela muda e toda hora surge alguma coisa, né? E a gente tem muito... Às vezes a gente fica com a sensação de estou perdendo o que está acontecendo. E não é bem assim, né? A gente, até para mim, que trabalho na área, que, né, enfim, presto consultoria, palestras, aulas e tudo mais, às vezes é difícil conseguir acompanhar tudo, testar tudo, não dá. É um volume muito grande de lançamentos e informação. Parece que você ficar 1 semana sem acompanhar o que lançou no mercado, parece que já está atrasado, né? E a gente precisa um pouco se descolar disso, né? Entender que sim, a nossa mentalidade agora é de lifelong learning, né? O aprendizado contínuo, né? Aprender a aprender, estudar, enfim, isso vai acompanhar a gente para o resto da vida. Mas entender também que, cara, se eu entrar nesse ritmo maluco, eu acabo me perdendo também naquele ritmo e não consigo nem dar conta, às vezes, do que eu preciso. E aí, daqui a pouco, vem burnout, vem outras coisas, né? Enfim, porque realmente é um ritmo doido. Mas o que eu vejo em relação a tendências, né? O que está forte agora na IA e que as empresas ainda não estão aplicando isso no dia a dia? Os agentes, a IA de agentes, né? Então, dentro do ChatGPT, a gente estava conversando aqui um pouco antes, existem ali os assistentes que são IAs treinadas para a gente fazerem alguma tarefa específica, né? Que são chamados GPTs. E eles podem ser já os disponibilizados gratuitos dentro da ferramenta, e podem ser criados por você também, quando você tem uma conta paga do ChatGPT. Quando você tira esse agente dali e leva para uma outra plataforma, então, por exemplo, eu vou colocar esse assistente aqui, eu vou treiná-lo para
com todos o catálogo de vendas da minha empresa, com o tom de voz de vendas, né, da minha equipe, com tudo em relação à minha empresa. Ok. E ele vai atender o cliente final lá na ponta ou servir de apoio para os vendedores. Dá esse exemplo. Só que eu quero que ele faça isso pelo WhatsApp. Então, quando eu conecto esse assistente a uma outra ferramenta externa, ele se torna um agente, né? Então, esse agente que faz essa automação, a gente começa a conectar outras ferramentas, porque aí depois eu quero que ele leve esse lead para o CRM, eu quero que ele faça outra coisa, eu quero que ele já gere um relatório para mim de todos os leads que entraram no dia, por exemplo, o perfil e tudo mais, de onde vieram. Então, quando você já leva isso para fora do ChatGPT, daquela interface, você já fala em agentes. E você tem ferramentas que já estão surgindo como multi-agentes, como, por exemplo, a Manus, né, que chegou aí bastante já. Ela já é um pouco, digamos assim, autônoma. Você diz para ela o que você quer, né? Eu quero que você pesquise determinado assunto, eu quero que você pesquise o perfil de determinado cliente, ela já vai entrar sozinha no site lá, né, no site, navegar e pegar a informação, e no final ela já vai gerar um site para você com um resumo, um relatório de tudo que ela pesquisou, né? E isso é essa fase de agentes. Uma outra tendência que eu tenho visto também, né, é a questão da IA multimodal. Então, antes, aquele modelo que só fazia texto, ou só gerava, né, fazia texto, gerava um PDF, por exemplo, agora ele gera áudio, vídeo, tudo no mesmo canal, imagem, né? É o ChatGPT que chegou lá com imagens também ali dentro, né? Então ele consegue gerar outros formatos e entender outros formatos, porque agora ele entende áudio. Então você manda um áudio para ele, ele também conversa com você em áudio, né? Então todas as ferramentas já estão se adaptando a isso. E uma outra tendência que eu tenho visto também, lembrando, essas tendências são de agora, né? Já estão acontecendo, é o reasoning, que é o modelo de raciocínio, digamos assim. Como é o nome? Reasoning, né? É um modelo de raciocínio. Ele chegou muito forte com o DeepSeek, né? A IA chinesa, que é quando ele realmente vai mostrando ali qual é o raciocínio que ele está fazendo para chegar naquela sua resposta. Então, quando ele vai fazendo isso, quebrando em passos, né, o que ele está pensando e como que ele está tomando cada decisão, né? Então, esses modelos, eles acabam errando menos a resposta no final, justamente por conta dessa capacidade de raciocínio imitando o nosso raciocínio, né? O passo a passo ali, digamos. E todas elas também já têm isso. Então, o ChatGPT também tem modelos de reasoning, né? O Gemini também, todas elas já têm isso. Legal. Ó, já falamos aqui do ChatGPT, do Manus, DeepSeek, Gemini. Você que está aí ouvindo, vai anotando, porque a ideia é que te tire dela várias ferramentas que você possa utilizar no dia a dia. Agora, falando de marketing, uma coisa que eu tenho reparado é que tem muitos profissionais de marketing, inclusive, às vezes na área de criação e outras áreas também, mas que eles ainda estão com um pouco de receio do que vai vir. Será que eu utilizo? Será que não? Será que eu estou burlando o sistema? Se eu sou um criativo aqui, estou usando uma ferramenta para poder gerar uma imagem para mim? Ou será que essa ferramenta vai roubar meu emprego no futuro? A mesma coisa com texto, criação de conteúdos. Queria deixar sua mensagem para essa galera, porque eu acho que não é bem esse o caminho, né? Não precisa ter medo. Não precisa. E a gente também não precisa entrar naquela vibe do para o mundo que eu quero descer, né? Entender que a IA é uma ferramenta. Tem uma notícia recente agora que chegaram a fazer um estudo nos Estados Unidos de uma empresa totalmente gerenciada por IA. Tudo dela, só IA. O experimento falhou. A IA ela não consegue, né? Se você for entender, ela é uma matemática por trás, ela é probabilidade, ela é estatística, né? Então, ela não consegue tomar algumas decisões ou realmente pegar todo um contexto que a humanidade tem, né? Para dar um exemplo aqui um pouco até mais divertidinho, enfim, nas últimas semanas teve o meme aí da Marisa Mayô, né? Que é basicamente um programa de auditório, né, uma sátira aos programas de auditório que foi feito dentro da ferramenta Google
View, enfim, que é VEO3, né, que foi lançada e que ela também gera esses vídeos com áudio, com falas muito naturais. E essa ferramenta, esse programa, né, já está com 3 episódios. Ele foi criado por um ilustrador e ator que já tinha antes um programa super bem sucedido, uma websérie super bem sucedida, que utilizava o mundo do The Sims. Então, ou seja, a IA sozinha, ele não chegou para a IA e falou bem assim, cria para mim uma apresentadora de um programa de auditório que seja sarcástica. Não é isso. Não foi isso que ele fez. Né? Ele realmente pensou toda a ideia. Ele pode ter discutido com a IA ali as ideias e tal, mas quem fez a curadoria do negócio, quem direcionou, né? Quem pensou nas cenas, né? Quem selecionou as piadas que eram mais engraçadas. Tem a questão do timing, né? Do momento em que a gente está vivendo uma nostalgia, né? De algumas coisas, enfim. Então, tem essa coisa do emocional de quem pegou aqueles programas Casos de Família, né? Enfim. Como também justamente essa discussão do... Será que a IA faz arte? Aquilo ali é arte. Ele é um artista. Ele utilizou a IA como uma ferramenta para entregar a mensagem dele, para alcançar as pessoas. Quem definiu o que é engraçado ou não foi ele, não a IA. Tem um outro ponto que é interessante, que é o seguinte: quanto mais você é um excelente profissional na sua área, mais você consegue direcionar a IA para te entregar o resultado que você quer. Né? Lembrando, a IA é uma ferramenta. Então, imagina um fotógrafo, eu gosto muito de usar esse exemplo, que ele vai lá no milhar de imagens e pede, faça uma foto realista de um velho índio guerreiro. A ferramenta vai gerar uma imagem legal? Vai. Com certeza. A imagem vai estar bonita, vai estar... Né? Enfim, ela vai fazer um negócio legal. Agora, se um fotógrafo profissional vai lá na IA e diz, olha, eu quero que você faça uma foto realista de um índio velho, guerreiro, com pintura no rosto tribal, nas cores vermelho e azul, olhando ao longe, com a câmera que tem a lente 50 milímetros, com ângulo tal, com determinado corte, né? Enfim. Uma descrição muito mais rica, né? Exatamente. Aí ele vai ter o resultado que ele está buscando, que ele está querendo. Né? Então, a IA, entender isso. A IA ela é ferramenta e se você tiver o direcionamento, se você conseguir direcioná-la, ela vai te entregar o resultado que você está esperando. Né? Nessa linha, né, do medo e tudo, eu imagino que tem vários profissionais ainda que não entraram, né, ainda não começaram a usar. Uhum. Você já citou várias ferramentas. O que você acha que hoje para o profissional de marketing está entrando no mercado, vai começar a explorar a IA? Quais as ferramentas que ele precisa aprender? Tá. Primeiro, eu acho que é explorar um pouco mais o ChatGPT e entender como ele funciona. Né? Aliás, como todas as IAs generativas que a gente fala, funcionam. A IA generativa, ela foi feita para criar coisas, para trazer insights, para gerar novas ideias, novas coisas. Então, quando a gente fala de ChatGPT, essas IAs de imagem, de conteúdo e tudo mais, a gente está falando de generativa, basicamente. Essas IAs, não adianta você chegar para ela e perguntar, assim, até adianta, mas para essas IAs, você chegar para elas e perguntar o endereço do restaurante X, ok, até ela, talvez agora com a busca elas consigam te responder, mas ela não foi criada para isso. Né? O Google já faz isso. Exatamente. Né? O próprio Google Maps faz isso, né? Então, que já tem IA também ali, enfim. A IA generativa, a gente trabalha mais com ela com perguntas que a gente chama de NORA, que não, né? No one right answer. Não tem só uma resposta. Então, a gente está trabalhando com possibilidades, com hipóteses. Né? Então, se eu peço para ela criar ideias para um plano de marketing, para a organização de um evento, né, eu estou trabalhando com hipóteses, eu estou trabalhando com cenários e ela vai me dar cenários possíveis, cenários, né, que eu posso aprofundar e tudo mais, né, e não só um caminho. Né, é bem diferente. Então, quando a gente fala dessas IAs, que um profissional de marketing precisa aprender hoje,
primeiro, entender como usar as que a gente tem na mão. Eu, por exemplo, uso o ChatGPT 90% do meu tempo. Porque ele tem ali dentro funcionalidades e eu pago, tá? Porque realmente tem uma diferença muito grande entre o ChatGPT gratuito e o pago. Tanto na qualidade das respostas quanto em funcionalidades. Então, utilizar mais o ChatGPT, explorar ali os assistentes, né? Eu gosto muito de utilizar a Perplexity, que ela é uma ferramenta ela é muito boa em pesquisas que você queira fazer e que ela tem ali fontes confiáveis, ela realmente traz aquelas informações de fontes confiáveis. A Claude é excelente para textos longos, para codificação. O Gamma, né, o Gamma.app, que é para apresentações, criar apresentações e documentos. Então, você vai lá, digita, eu preciso de uma apresentação para uma reunião de relatório do que foi feito no mês. Ela já vai criar uma apresentação ali todinha para você. Você pode subir ali um documento e tal, ela já cria a partir dali. Então, e são slides bonitos, né, enfim, ela cria realmente coisas incríveis, né, e você vê a mágica toda acontecendo. Eu gosto muito também da Grok, do X, né, ex-Twitter, porque a Grok ela consegue ver em tempo real, ela é a única que consegue fazer isso. Pegar coisas que estão sendo faladas em tempo real e trazer para a gente aquele resumo ou o que as pessoas estão falando, é positivo ou negativo, quais são as tendências do momento. Então, às vezes, é bem interessante, por exemplo, nesse momento agora, que está a questão da guerra de Israel e Irã, né? Então, você consegue ir na ferramenta e buscar entender o que está acontecendo. Espera aí, isso aqui é verdade? Aí ele vai trazer aquilo ali. Não, olha, tem algumas pessoas falando disso, questionando ou criticando esse ponto, mas esse ponto aqui ainda não foi confirmado. O Grok ele tem essa capacidade. Pode ser legal também quando você vai lançar uma campanha para ver qual que é a reação do mercado. Sim, quando você está pensando num novo produto, né? Enfim, então eu gosto bastante do Grok por causa disso. E acabei de lembrar de uma outra também, que é a Venturus, que ela é uma IA que, na verdade, ela já faz um plano de negócios ali para você. Então, você já sobe ali a informação. Venturus. Uhum. Legal. Então, você já sobe ali a informação do que você quer criar. Então, por exemplo, na palestra de hoje de manhã, vieram com a pergunta, o meu plano de negócios é para criar uma máquina de refil, né, para produtos de casa mesmo, né, de limpeza e tal. Então, joga essa ideia ali na Venturus e ela já começa a fazer a SWOT, ela já começa a analisar dados, já começa a montar uma estratégia de marketing, ver potencial em social media. Então, ela vai realmente muito trazer legal. Informações muito bacanas. Coisa que vocês conseguem fazer também junto com a Perplexity e o ChatGPT. Então, quando você coloca um prompt completo, né, uma instrução mais completa, você joga ali dentro das duas e vê os melhores pontos que cada uma traz em relação a isso, né? Então, eu vou fazer uma estratégia, estou analisando concorrentes. Então, eu vejo ali qual é a resposta que ela está me dando, pontos fortes e fraquezas de cada concorrente, o que cada um tem, como que é o posicionamento de cada um deles, qual é o público-alvo de cada um deles, aonde ele tem as lojas, porque você colocou ali também no prompt que eu quero que você analise dados regionais, por exemplo. E aí, da mesma forma, as duas ferramentas vão responder muito bem, né? Mas lembrando que o ChatGPT ele acaba alucinando um pouquinho mais nesse sentido, né? O Perplexity acaba sendo mais restrito ali àquela informação mais das fontes mesmo que ele busca. E lembrando, né, gente, são ferramentas, não é para eles tomarem decisões por você. Então, é para você utilizar essa inteligência artificial para depois você analisar e tirar suas próprias conclusões. Você não vai começar uma empresa baseada somente no que a IA vai te falar. Exatamente. Tem um estudo que, vez ou outra, eu vejo correndo em redes sociais, LinkedIn, etc. Na verdade, é um estudo já de 2017 da Dell, que dizia que 85% das profissões que existirão em 2030 seriam criadas, ainda não foram inventadas, na verdade, né? Isso foi em 2017, algumas pessoas
divulgam até hoje. A verdade é que já passou mais da metade do tempo, já está em 2025. Com certeza, algumas profissões já foram deixando de existir nos últimos anos, outras foram sendo criadas. Mas assim, o que mais me chama a atenção é que a maior parte das profissões mudou de alguma forma. Hoje, o profissional, independente da área que ele atua, independente da função que ele ocupe, ele já precisou se adaptar um pouco mais para essas novas tecnologias. Enfim, a forma de pensar está diferente, a forma de atuar está diferente. Sim. A gente falou muito aqui agora de várias ferramentas, você deu uma lista de ferramentas para a gente utilizar. Mas quando a gente fala de habilidades do profissional, que habilidades que esse profissional deveria estar se preocupando em desenvolver? Tá. Como eu falei lá no começo, né? Essa coisa do lifelong learning, desse aprendizado contínuo, dessa mentalidade que você precisa ter para ser flexível com relação às mudanças que estão chegando. Porque elas são muitas e, de novo, elas não vão parar. Né? Então, a gente chama até de meta-skills, que são aquelas habilidades que te ajudam a ser melhor, que te ajudam no seu autodesenvolvimento. Então, empatia também é uma delas, empreender é uma delas, mesmo que seja intraempreendedorismo, né? Essa coisa da proatividade, da curiosidade, de buscar, correr atrás. Né? Então, são habilidades que realmente vão te ajudar a desenvolver as outras. Né? Além disso, eu entendo que... Você falou aí da questão de novas profissões vão surgindo, e eu lembro que quando eu trabalhava na Wine, um dos sócios, né? Eu lembro dele ter falado, um dia, gente, daqui a um ano, a gente vai ter funções aqui dentro, e profissões aqui dentro, que a gente não tem ideia hoje de quais serão. Né? A gente está falando de uma grande startup, né? Uma startup que cresceu, e eu já ouvi isso lá em 2012, provavelmente. Né? Então, a sensação é essa mesmo agora. Se você pegar lá atrás, quando saímos da carruagem para os carros, né? Mas é verdade, tem livros, inclusive, que contam um pouco dessa história, né? Ou até mesmo, sai da carruagem ali e vai para um trem a vapor, você tem algumas indústrias que morrem, mas você tem outras indústrias que nascem a partir dali. Uma delas, por exemplo, foi justamente a questão de climatologia mesmo, de meteorologia, fuso horário, né? Porque até então você não tinha nada disso, você não conseguia chegar tão rápido a um determinado lugar. Né? Então, são outras indústrias que vão se desenvolvendo ao longo daquela... O que a gente está vivendo hoje é uma revolução. Né? É a quarta revolução industrial, segundo Schwab, Agrawal, eu acho. São 3 autores que têm o livro, né, A Quarta Revolução Industrial. E ele fala justamente disso. Né? Que o momento de agora ele é tão importante quanto a primeira revolução industrial, né, da mecanização, a segunda, a terceira, que foi a era da informação e da automatização, e agora, né, essa que tem toda essa doideira que a gente está falando, do Big Data, inteligência artificial, internet das coisas, né, enfim. É só você pegar, né, Nádia, se você for comparar as empresas, né, mais valiosas do mundo, de, sei lá, 2000 para 2025, parece que tem muito tempo, mas não tem, parece que, pelo contrário, passou voando, né, Nádia? Totalmente diferente essa lista. Hoje tem empresas muito mais tecnológicas, empresas que têm a ver com social media. A própria OpenAI, até 3, 4 anos atrás, a gente não conhecia, né? Pelo menos a maior parte das pessoas não conhecia. E vem mostrando um pouco dessa transformação que a gente vem passando no mundo. Exatamente. Se você for pensar, o WhatsApp, ele é um adolescente ainda. Sim. Se eu não me engano, ele está com 16 ou 17 anos. Né? Então, tem gente que está assistindo a gente que tem filhos dessa idade. Sim. E olha como o WhatsApp mudou a nossa vida. Né? Então, a IA também, ela vem nessa velocidade. É o que você falou, o ChatGPT, ele não tem 3 anos de existência. Né? Eu acho que assim como na época que começou o e-commerce ali com as redes sociais, teve muita coisa boa, mas também aconteceu algumas coisas, já acontece, né? Fraude, o outro copia a loja de um. O que você acha que também pode ser o lado negativo do uso da IA nessa área do marketing, da loja? O que pode trazer de ruim que a gente tem também que ficar de olho para não cair? Tá. Primeiro, como as IAs generativas, como eu falei, né, elas foram feitas para criar e gerar coisas novas, então elas convencem a gente
daquilo que elas estão colocando como verdade com muita facilidade. Ela foi feita para te agradar, né? O objetivo dela é te agradar com a resposta. Então, né, um exemplo agora recente. Eu estava lá montando uma aula e ele trouxe ali um dado de uma pesquisa falando de um relatório da McKinsey 2024, utilizando aquele dado. Falei, tá, deixa eu conferir. Fui lá para o Google, fui lá para o Perplexity, fui para as outras, perguntei, cadê o link desse relatório? Não estou achando. O único lugar que eu achei foi um blog que era Ctrl+C, Ctrl+V do que o ChatGPT escreveu e que não tinha nenhum link relacionando esse estudo da McKinsey. Né? Então, primeiro, tirar essa coisa do Ctrl+C, Ctrl+V da nossa cabeça. O ideal mesmo é até você já escrever um esboço, colocar no IA, pedir para revisar, melhorar e tudo mais, e ainda assim analisar bem o resultado final. Né? Ter essa análise crítica, que é uma das habilidades, inclusive, que eu acabei não falando. Ou então, mesmo que você está na página em branco, você precisa da inspiração e você quer que a IA te ajude nisso. Né? Você vai lá e coloca contexto para ela, fala, olha, está acontecendo isso, eu não estou conseguindo o resultado nessa área, enfim, né? Enfim, conta para ela ali as métricas, tudo que está acontecendo, e eu preciso de clareza nesse momento e tal, não sei o que, ela vai ali te ajudar como um chat, ela é um chat também, né? Então, não use Ctrl+C, Ctrl+V, não acredite 100% no que ela está te trazendo como resultado. Né? A sua análise crítica, o seu conhecimento em cima do que está sendo pedido e recebido é mega importante. Eu não posso, por exemplo, chegar para a IA e pedir para que ela faça um contrato, né, de empresa, de serviço para mim, porque eu não vou saber avaliar se o resultado que ela está me entregando é legal. Né? Se está certo ou não. Enfim, eu até posso pedir orientação, jogar um contrato que eu já tenho, pedir para que ela me ajude a melhorar alguma coisa, mas eu não sou uma profissional qualificada para olhar o resultado dela e dizer se está raso, se está profundo, como eu sou na área do marketing e da estratégia, por exemplo. Né? Então, na minha área, eu sei avaliar isso. A gente acaba entrando também no momento que você acaba vendo muito lixo em escala. Que é muito conteúdo disponível e um monte de coisa que é mais do mesmo. E é ruim também porque ela fica aprendendo também desse lixo, né? Também. Uma outra coisa é tomar cuidado com vieses da plataforma. Tem uma campanha da Dove que eu achei incrível, que eles mostraram ali, chegaram para a IA, eles mostram isso, perguntando, imagine uma mulher bonita. E o que ela traz é a mulher padrão. Loira, olhos azuis, né? Enfim. Ele começa a trazer esse tipo de imagem. Quando eles colocam, imagine uma mulher bonita para uma campanha Dove Real Beleza. Beleza Real. Né? Enfim. Aí ele começa a trazer mulheres mais velhas, mulheres cadeirantes, mulheres indianas, mulheres negras, mulheres de outros, né, biotipos, enfim. Porque ele começa a ignorar aquele viés do treinamento. E a gente tem que lembrar que essas ferramentas elas foram treinadas inicialmente com dados, basicamente, Estados Unidos e Europa. Né? Poucas delas, aliás, muito pouco dado do treinamento delas é brasileiro. E que carrega o viés do ser humano que gerou aquela informação também, né? Sim. Né? Então, sempre prestar atenção nessa coisa dos vieses também. Nesse sentido também que você está falando, o viés, no caso da campanha, você traz uma imagem talvez que não é realista ou não é o que você deseja. Só que eu tenho pior ainda o viés no setor financeiro, né? Tipo, quando eu uso aquela IA para, por exemplo, analisar o perfil de alguém que vem me pedir um empréstimo e dou uma taxa de juros maior para ele, porque a IA tem um preconceito com aquele perfil de cliente. E aí vai trazer alguns riscos também, né? Por exemplo, também, quando você analisa dados de venda para fazer projeções e você acaba pegando dados, por exemplo, da época da pandemia, que o comportamento das pessoas era completamente diferente. Não tem como comparar. Né? Então, também entender isso, que os dados eles vão ficando, né, eles têm contextos diferentes. E isso é o que a gente, como ser humano, tem que entender e analisar. Tem mais um risco que eu acho que é importante a gente falar aqui, que é a questão de segurança e governança.
tá? Eu fui num evento agora recente, o Web Summit Rio, e eu vi muitos gestores e presidentes de empresa falando a mesma coisa. O ano passado a gente usou para testar as IAs. Esse ano está sendo sobre governança e segurança. Né? Que dados você permite serem colocados ali dentro? Porque, por exemplo, o DeepSeek, né, é uma plataforma que, na web e no aplicativo, né, porque de outras formas não tem tanto esse problema, mas na web e no aplicativo já houve 2 vazamentos muito sensíveis de dados, né, e também está vinculado às leis chinesas, que a gente não conhece. Que é uma outra área cinzenta aí, né? Exatamente. Então, assim, que dados eu posso colocar ali para não correr o risco também com relação a LGPD, com relação a outras coisas? Ainda mais a estratégia, né? Imagina, você está entregando a estratégia da sua empresa. Exatamente. Aí você vai e coloca uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfim. Não, e às vezes a gente faz isso até na inocência, do tipo, pega um PDF qualquer da sua estratégia, enfim, vai lá no Google, pergunta qual ferramenta de PDF, né, para editar, não sei o quê, clica na primeira que apareceu, você não tá sabendo política de privacidade dela, como ela trata esses dados, você não sabe de nada. E você está colocando conteúdos que às vezes são confidenciais. Sensíveis demais. Exatamente. Então, tomar esse cuidado também, né? Principalmente com dados pessoais sensíveis de pessoas com relação à LGPD. Diana, agora voltando um pouco, lá a gente estava falando no início do podcast sobre muita gente ainda não conseguiu assimilar a IA no dia a dia. A gente tem aqui no FUCast muitos empreendedores que seguem a gente, muitos gestores. A gente sabe que a agenda dessas pessoas é muito corrida. Queria que você desse uma ajuda aí para essa galera. Como otimizar o seu tempo, como ganhar tempo utilizando a IA no dia a dia para quem está, inclusive, no cargo de gestão. Tá. Uma das coisas que eu faço muito, né, é a parte de transcrição de reuniões. Então, eu já tenho ali 2 ferramentas, basicamente, né, que eu já testei e gosto, que é a Tactic, Tactik, né, e a TLDV também. Essas ferramentas, elas se conectam, elas são extensões do Google Chrome, que ela já se conecta à reunião do Meet, à reunião do Zoom, à reunião do Teams, por exemplo, né? E ela começa a transcrever toda a reunião, né, em tempo real. Quando você gera, então, né, quando você pega ali, você já consegue pedir para que ela mesma faça algum resumo, defina highlights. Eu acabo não utilizando muito assim, porque eu prefiro fazer manual. Eu simplesmente pego, copio toda a transcrição, né, e jogo no ChatGPT e falo para ele, gere para mim uma ata de reunião com principais insights, detalhes do que foi discutido, um plano de ação ao final. Então, ele já me traz ali tudo que foi falado. Eu vou lá, dou daquela olhada, corrijo alguma informação que ele não entendeu e tal, acrescento alguma coisa, peço para ele detalhar algum ponto a mais, né? E, ao final, eu já tenho a ata pronta ali em minutos. Essa é uma das... Isso é ganho de tempo. Nossa! Mas e para o gestor que está preocupado com a informação que está nessa reunião? Essas ferramentas para ele também são seguras? Ele pode falar de estratégia ali dentro? Não vai ter problema? Sim, aí o ideal é, assim, toda ferramenta de IA, a principal coisa é você também olhar a própria política de privacidade delas. Mas essas ferramentas são seguras, né? Eu até recomendo, posso mandar o link depois para vocês colocarem, tem um assistente de IA que valida LGPD. Então, dentro dele, por exemplo, você consegue subir ali a política de privacidade da plataforma, né? E já pedir para ele analisar se tem algum furo, se está dentro da legislação ou não. Sempre ganha o tempo. Exatamente. Além disso, desse mesmo criador desse assistente, tem vários oráculos jurídicos, por exemplo, né? Que a gente falou do jurídico lá no começo. Então, por exemplo, o assistente de contratos, que aí esse sim eu confio, né? Para revisar um contrato, para criar alguma cláusula, alguma coisa, né, ele já foi treinado com base no direito contratual brasileiro. Assim como, né, outros assistentes dele ali que são conectados à base de dados da justiça brasileira. Né? Então, isso é muito legal também. Uma outra forma assim, que eu gosto muito de usar é para o planejamento mesmo do dia a dia, de atividades.
subo lá quais são as minhas atividades, peço para que ele possa priorizar, né, aquilo ali de acordo com prazo, de acordo com tempo que eu vou levar para precisar fazer aquela atividade. Posso usar como, por exemplo, a matriz Eisenhower, né, e dizer, olha, divide para mim ali o que é urgente, o que é importante, o que eu posso delegar, né, e o que eu posso descartar dessa lista. Então, também consigo fazer essas coisas. Ou ainda falar, olha, com relação a ICE Score, né, que é uma forma de priorização, que é o impacto que aquela atividade ou projeto vai gerar, né, a confiança que a gente tem que aquela solução vai dar certo, e o E, que é a facilidade de execução, né? Então, eu peço para que ele use o ICE Score, por exemplo, para dar uma nota para cada uma daquelas atividades, ideias, projetos, né, para que eu consiga priorizar aquela que faz mais sentido para a gente começar agora, para a gente colocar para rodar, para fazer um teste. Pensar em testes e protótipos e MVPs, né? Você também consegue colocar um site, uma landing page no ar em minutos, né? Então, você também consegue criar dentro lá do Gama, né, uma landing page para prototipar, testar rápido, né, medir o resultado daquela ação, se deu certo, trouxe mais leads ou não, enfim, né? E a partir dali, então, tomar uma nova ação. Outra forma de protótipo, mas para produtos simples também, para produtos físicos, aliás, as ferramentas de imagem, né? Então, de produção de imagem, criação de imagem. Você pode utilizá-las para criar um protótipo do seu produto, né? Então... Muito legal. Tem muitas soluções, assim. Eu costumo dizer assim, vai lá na ferramenta, né? Eu normalmente acabo usando mais o ChatGPT, mas enfim, aqui você decidiu usar, vai lá e pergunta, você consegue fazer isso? Nádia, tem alguma pergunta ainda? Não, acho que eu já tirei muito conhecimento da Diana. Hoje eu tenho que testar um monte de ferramenta agora. Tem uma lista anotada aqui. Acho que você que está ouvindo a gente também anotou uma lista e está com o celular na mão, com papel e caneta, igual eu. Queria aproveitar para lembrar você, né, de seguir o Fucast. Toda semana aqui você não está sendo Fucast ainda. E outra, dá lá 5 estrelinhas se você estiver no Spotify, se estiver no YouTube, curte, manda para alguém que vai gostar desse conteúdo. Acho que muita gente está precisando ver esse conteúdo da Diana. E, Diana, queria te agradecer. Vou abrir espaço para você dar uma palavra final, mas se quiser deixar uma mensagem para quem está entrando nessa onda de IA agora, que tá inseguro, enfim. Quiser divulgar suas redes sociais, fique à vontade. Tá bom. Bom, a mensagem que eu quero deixar mesmo para as pessoas não tenham medo de testar, tá? Vai lá. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na IA, principalmente quando eu vou testar um assistente, alguma coisa, é como você pode me ajudar. É a pergunta que eu mais faço para ela ali, né? Então, ela consegue fazer muito mais do que você está imaginando, de forma muito mais simples e mais rápida. Então, não tenha medo da ferramenta. Ela não vai publicar nada sem a sua autorização, né? Então, vai lá, faça seus testes, aprenda essa questão dos prompts, né? De saber pedir para a IA, saber perguntar para a IA. E sai dessa neura de acompanhar tudo, testar todas as ferramentas, porque realmente a gente sabe que é humanamente impossível a gente acompanhar essa velocidade toda. Para me acompanhar, então, nas redes sociais, aí, no Instagram é Diana Pádua, né? E no LinkedIn, basta procurar por Diana Pádua também, que vocês vão me encontrar, né? E podem vir falar comigo, podem tirar dúvidas, né? Fico aí à disposição também. E sugiro que sigam mesmo, porque tem muito conteúdo bacana nas redes da Diana, viu? Muitas dicas. Perfeito. Diana, mais uma vez, obrigado. Você que está acompanhando, tenho certeza que aprendeu bastante hoje. A gente se vê na próxima quarta-feira. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigada.